Amigas, irmãos e irmãs, você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Shalom, a paz de Cristo Jesus para todos vocês. Hoje é quinta-feira, dia 7 de fevereiro de 2019. Vamos às notícias no web jornal do Paulo Maciel. Notícias para você que acessa o meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. De imediato vamos ao mercado financeiro no fechamento dos negócios ontem, no fim da tarde. Vamos à cotação do dólar norte-americano. O dólar comercial fechou ontem com alta de 1,09% a R$ 3,70. 3,70. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em baixa de 3,74% a 94.635 pontos. Temos os combustíveis que não tiveram alteração na refinaria da Petrobras. A gasolina, o litro, está cotada a R$ 1,50 nesta quinta-feira, dia 7 de fevereiro de 2019. R$ 1,50 a gasolina, permanece, portanto, o preço. O óleo diesel, R$ 2,01, também inalterado o preço. O GLP residencial, gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha, botijão de 13 quilos, R$ 25,33, preço da Petrobras, vendido, para distribuidores. Agora temos a cotação do café, segundo o Centro de Comércio de Café de Vitória, o preço da saca de 60 quilos no fechamento ontem. Fechamento dos negócios no Centro de Comércio de Café de Vitória, o Arábica 6, R$ 387, Arábica 7, R$ 343 e o Conilon 7, R$ 293 a saca. Vamos a outras notícias. Olha a notícia que chamou a atenção de todos ontem, logo nas primeiras horas da manhã e também durante todo dia e até a noite, foi essa notícia que abalou uma comunidade do interior de Aracruz, no norte capixaba, no distrito de Guaraná. Foi uma agência, no distrito de Guaraná, uma agência bancária, lá em Aracruz, litoral norte do Espírito Santo. Uma agência bancária foi alvo, de explosão. Alvo de explosão, exatamente. Uma agência do Banco do Estado do Espírito Santo, Banestes. 3 criminosos encapuzados explodiram caixa eletrônico. Isso eram 3 horas da madrugada. Então, era no horário em que as pessoas estavam dormindo e aquelas que acordaram super assustadas. Já imaginou? Explosões, não foi uma só explosão, não. Foram algumas explosões, segundo moradores que ouviram. Além de explosões, tiros também foram disparados pelos meliantes. Tiros que, inclusive, levaram medo àquela população. Um veículo saiu em disparada, Carros incendiados foram depois encontrados pela polícia. As informações das autoridades é de que nada foi levado em dinheiro, mas apenas uma caixa que não teria grande valor. Portanto, o que ficou então foi o susto e os prejuízos materiais, já que a agência não funcionou ontem devido a essa tentativa de assalto e essa explosão do caixa eletrônico por 3 criminosos
que agiram na madrugada no distrito de Guaraná, em Aracruz. E no bairro Colina, em Linhares, gente, olha, é uma notícia que entristece a gente. No bairro Colina, Linhares, um homem foi assassinado ao entrar em casa na noite de terça-feira. Nada levaram do cidadão. E esse bairro Colina é tido como um bairro nobre. Parece que foram feitos 5 disparos, segundo as primeiras informações. A vítima foi Cláudio Henrique Batista, um técnico da Justiça Federal. Triste episódio quando a gente vê, a perda de uma vida, um ato criminoso, quando esse senhor chegava à sua residência. Então foi no bairro Colina, em Linhares, e nós registramos aqui os pêsames, nossas condolências à família e também aos amigos do técnico federal. Olha, apreensão e prisão. Apreensão e prisão. Isso aconteceu em Vitória, na Grande Vitória, Na Grande Vitória, 220 buchas de cannabis sativa. A popular maconha, gente, é um tóxico que está na mão de muita gente. Olha aí, 220 buchas de cannabis. Gente, 3 presos, entre eles menores. É verdade, menores também envolvidos. Então, os menores acabam entrando nessa criminalidade porque sabem, em muitos dos casos, eles sabem que não ficarão presos, pois existe o tal do Código da Criança e do Adolescente, o Estatuto, o ECA, que os protege. Então, eles acabam entrando na criminalidade sem maiores preocupações. Mas a polícia agiu e fez o seu trabalho, apreendendo jovens e prendendo adulto. Olha, gente, agora outra notícia também da Grande Vitória. Olha essa notícia aqui. Cada coisa que a gente vê, que a gente fica pensando o que se passa na cabeça do ser humano, seja ele homem ou mulher. Não há diferença quanto a essa questão atual, não é? As cabeças hoje de homem e mulher estão muito parecidas, porque há uma campanha há muito tempo por igualdade em tudo, Igualdade em todos os setores, em todas as áreas, em todas as atividades. E olha aí, uma cabeleireira foi presa levando tóxicos, drogas entorpecentes para o marido, que está numa unidade prisional da Grande Vitória. Essa cabeleireira, ela ia fazer a visita na prisão, a visita pré-agendada, aquela visita íntima, pré-agendada. E quando ela entrava na unidade prisional, os guardas, eles observaram que ela estava de uma forma diferente. Ela aparentava uma situação diferente. E quem é guarda de presídio, seja homem ou mulher, inspetor ou inspetora, tem já as informações de como observar as pessoas que entram na cadeia, na prisão. E aí foi feita a vistoria. E o que encontraram nessa cabeleireira? Encontraram com ela, olha, uma sacola com drogas. E a sacola com drogas, sabe onde estava, meu amigo, minha amiga, você que acessa minhas páginas na internet, você que acompanha o web jornal do Paulo Maciel? A sacola com 6 buchas de maconha estava
nas partes íntimas, naquele lugar mesmo, partes íntimas, na genitália. E além das 6 buchas de cannabis sativa, havia 100 comprimidos. 100, você não ouviu errado não, 100 comprimidos. 50 comprimidos que são estimulantes sexuais e outros 50 comprimidos não determinados. Não havia uma elucidação sobre para que serviam esses outros 50. E havia também, sabe mais o quê? Tudo isso na parte íntima. Fumo de rolo. Ai, meu Deus do céu. A gente ri para não chorar, né? Olha aí, a mulher foi presa. O que se passa na cabeça de uma pessoa que tem alguém detido numa unidade prisional? Deveria se passar o quê? Eu desejo que aquela pessoa que está lá cumpra sua prisão e saia recuperado, ressocializado. E o que a pessoa faz, gente? Olha aí, vai visitar, uma visita íntima, uma coisa autorizada aqui no nosso país, olha aí. Ela acaba levando na genitália 6 buchas de maconha, 100 comprimidos, sendo 50 de estímulo sexual. Para que tanto? Ela ia morar lá, será? E fumo de rolo, pelo amor de Deus. Acabou sendo presa. Olha aí, gente, a criminalidade, o crime não compensa, minha gente. Por que será que isso acontece no Brasil? Vamos ver se esse novo projeto de lei do ministro da Justiça, Sérgio Moro, vai melhorar essa situação no Brasil, na questão de criminalidade muito facilmente cometida em nosso país, né? Se as penalidades fossem maiores, será que as pessoas agiriam tão criminalmente assim? Vamos aguardar, né? Olha aí, gente, outra notícia. O Hospital Bezerra de Faria, lá em Vila Velha, ainda problemático. O hospital foi alvo de críticas durante todo o dia de ontem, após o desabamento do forro de gesso. Eu já falei aqui ontem no Web Jornal de ontem, eu falei aqui sobre aquele forro de gesso, o teto do CTI, que desabou, não é? Sobre pacientes e servidores, e isso continua até hoje, é o assunto da pauta dos jornais, sejam eles eletrônicos, impressos, televisivos. Os jornais estão falando sobre esse assunto no Hospital Bezerra de Faria, em Vila Velha. Porque a queda de um teto, de parte de um teto de gesso num CTI, isso é grave, né? Felizmente não houve uma gravidade nos pacientes e eles foram transferidos. Então esse vazamento de água na tubulação foi a causa deste triste episódio, desse acidente. No CTI, olha só, no CTI ainda, né? O CTI, inclusive, o Centro de Terapia Intensiva, ele está interditado e pacientes foram remanejados para outras unidades hospitalares. Pois a situação não está fácil no sistema público de saúde. Às vezes as pessoas criticam e a gente fica, não vamos criticar não, porque é muito paciente, é muita coisa, mas tem muito recurso financeiro também que é aplicado, né? Tem muito servidor trabalhando, tem muito servidor contratado, tem muito dinheiro empenhado, então a gente espera melhores situações. E isso aqui não pode, assim, ficar esquecido, tem que ficar sempre na memória, porque numa UTI, né, uma tubulação de água se rompe e desaba um forro, parte de um forro de gesso, em cima das pessoas. Não é fácil, hein? Ainda bem que nada de grave ou mais grave aconteceu. Olha, 3 dos 11 acusados condenados pela morte
do PM Ítalo Bruno Rocha foram condenados. Três dos acusados. Ontem houve julgamento na Serra, né, no Fórum da Serra, foi júri popular. E dos 3 dos 11 acusados ontem, são 11 acusados em geral, e 4 foram julgados ontem, 3 foram condenados pela morte do PM, que aconteceu há mais de 3 anos na Serra, na Grande Vitória. Então, eles são acusados pela morte do PM Ítalo Bruno Rocha há mais de 3 anos, e o júri popular agora deu a sentença no Fórum da Serra. E esse crime ocorreu em agosto, há mais de 3 anos, né? Em agosto de 2015. Inclusive, eu passei na última segunda-feira na Serra, na Serra Sede, passei diante do fórum e observei lá, né, uma equipe de TV que já estava a postos a fim de começar a colher informações sobre esse julgamento. Então, 3 dos 11 acusados já estão condenados pelo júri popular. Olha, um posto de combustíveis do Vale Encantado, em Vila Velha, foi alvo de assalto. Criminalidade na região urbana. Criminalidade urbana não falta, toda hora tem, hein? Na Serra, olha, um morador de São Diogo 2 parou o carro na frente de casa e foi assaltado. Olha, mais criminalidade urbana aí. Em Vitória, um auxiliar de serviços gerais foi baleado na mão, no bairro Resistência. É muita notícia na sessão policial. Se a gente quisesse, ó, só ficava aqui fazendo notícia da polícia. Mas vamos a outra coisa mais leve. O comércio reagiu bem às reformas econômicas que vêm ocorrendo desde o ano passado, né? Inclusive tem uma pesquisa dizendo que jovens de 18 a 34 anos estão tendo uma participação maior no empreendedorismo. Jovens de 18 a 34 anos estão empreendendo no comércio, né? Isso é bom. Mais abertura do que fechamento de lojas em 2018. Isso em Vitória. Então houve mais abertura do que fechamento de lojas no ano passado na capital espírito-santense. E as vendas em relação a 2017 aumentaram mais ou menos aí 8% em relação então ao ano de 2017. O ano passado as vendas aumentaram cerca de 8% em relação ao ano anterior. Mas, segundo os empreendedores, os líderes comerciantes, segundo as lideranças das associações, ainda faltam mudanças importantes. O governo tem que fazer a parte dele, reduzir o déficit fiscal do governo e também possibilitar mais facilidades para as empresas, já que elas passam por muitas dificuldades. Vamos esperar aí do novo governo do nosso presidente Jair Bolsonaro. Por falar em Jair Bolsonaro, deixa eu dizer aqui que ele segue recuperando-se da cirurgia que foi submetido. Ele fez uma cirurgia para retirada daquela bolsa de colostomia, não é? Que ele carrega desde que foi esfaqueado criminalmente em Juiz de Fora durante a campanha política. Então foi feita a cirurgia e ele teria alta, o presidente Jair Bolsonaro teria alta nesta quinta-feira, mas essa alta foi adiada. Ele continua no hospital Albert Einstein em São Paulo porque ainda não teve a recuperação almejada pelos médicos e outros profissionais de saúde. Olha, deixa eu falar aqui sobre a Selic. Selic é a taxa básica de juros do nosso país. É uma notícia boa. Pela 7ª vez seguida, o Banco Central não alterou os juros básicos da economia. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom,
manteve a taxa Selic em 6,5% ao ano, na primeira reunião do órgão em 2019. A decisão era já esperada pelos analistas financeiros. Com essa decisão, a Selic continua no menor nível desde o início da série histórica do Banco Central em 1986. De outubro de 2012 a abril de 2013, a taxa foi mantida em 7,25% ao ano e passou a ser reajustada gradualmente até alcançar 14,25% ao ano em julho de 2015. Em outubro de 2016, o Copom voltou a reduzir os juros básicos da economia até que a taxa chegasse a 6,5% ao ano em março de 2018 e permanece então em 6,5% ao ano. É a notícia importante para você que acessa os meus sites, as minhas páginas, ok? Deixa eu falar de Brumadinho. O número de mortos em Brumadinho, segundo a Agência Brasil, chega a 150. 182 pessoas estão desaparecidas. Do total, 134 vítimas foram identificadas. Então são notícias de Brumadinho, uma trágica informação, né? 150 mortos e 182 pessoas ainda desaparecidas. Uma notícia que está em todos os jornais também: Lula é condenado mais uma vez. A juíza federal Gabriela Hardt condenou ontem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 anos e 11 meses de prisão. Esta condenação foi feita na ação penal sobre as reformas realizadas no sítio Santa Bárbara, em Atibaia, São Paulo. A sentença é a segunda proferida contra o ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. O sítio foi alvo de investigações da Operação Lava Jato, que apura a suspeita de que as obras de melhorias no local foram pagas por empreiteiras investigadas por corrupção, como a OAS e a Odebrecht. Se quer mais informações? Acesse minhas páginas, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Sim, uma notícia aqui para a gente encerrar o nosso web jornal do Paulo Maciel desta quinta-feira. Foi concluída a eleição, a escolha, né, da mesa diretora do Senado. O presidente, como todos já devem saber, é o senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá. Agora foi eleito o primeiro vice-presidente, o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas. Segundo vice, Lazier Martins, do Podemos, Rio Grande do Sul. Primeira secretaria, caberá ao senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Segunda secretaria, Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins. Terceira secretaria, Flávio Bolsonaro, senador do PSL do Rio. E a quarta secretaria, senador Luiz Carlos Reise, PP Rio Grande do Sul. E tem um capixaba também lá. Foram eleitos os 4 suplentes da mesa. Um é o senador Marcos Duval, do PPS do Espírito Santo. Então, ele é o primeiro suplente da mesa do Senado. Tem também o senador Everton, do PDT do Manaus, do PDT do Maranhão, segundo suplente. Jacques Wagner, PT da Bahia, terceiro suplente. E Leila Barros, PSB Distrito Federal, quarta suplente. Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel desta quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019. Shalom, minha saudação especial para todos vocês. Shalom é paz em hebraico, a paz de Cristo para todos. Acessem o meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel.